Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos iniciar com a graça de Deus mais um trimestre, o primeiro deste ano de 2022, que estamos iniciando com a revista Ensinamentos Bíblicos. O tema é Quem é Deus? Foi escrita pelo nosso irmão diácono Natan Teodoro, que estará conosco hoje comentando esta primeira lição. Ele foi o escritor, o comentarista deste tema tão importante. A razão da nossa fé, o adorado da nossa fé é o próprio Deus, e este trimestre estaremos estudando a pessoa de Deus. Quem é Deus? Seus atributos, suas obras, seus atributos morais, os seus feitos, e vamos aprofundando neste tema e vamos aprender muito mais sobre a doutrina de Deus. E na lição de número 1 estaremos estudando o tema A Existência de Deus, cujo texto-chave se encontra em Salmo 14, verso 1, que diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. A leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para refletir, diz, as evidências da existência de Deus são expostas a nós de maneira que não podemos negá-las. Crer em Deus também é um exercício da razão. Nosso amado irmão, diácono Natan, congrega ali em Vila Luzita, servo de Deus, que trouxe o comentário da revista nesse trimestre, e este tema que é inicial aqui, a existência de Deus. Amém, Pai do Senhor, meus irmãos, espero que você esteja bem, aí onde você esteja. Na revista desse trimestre, desse primeiro trimestre de 2022, nós vamos falar sobre quem é Deus, né? Parece até um tema meio incabível, dentro de um contexto evangélico, né? Ora, todos nós acreditamos em Deus e cremos em Deus, afinal de contas estamos numa igreja, né? Mas, às vezes, nós precisamos relembrar de alguns conceitos que, de repente, ficaram esquecidos em alguma parte do nosso cérebro. Também precisamos conhecer e aprender mais algumas coisas que, de repente, nos foram passadas ou foram transformadas com o passar do tempo em ensinamentos um pouco errados sobre a pessoa de Deus. E nessa lição em especial, vamos falar sobre a existência de Deus. Quais são os argumentos que provam a existência de Deus? Ora, o mundo, de certa forma, tem atacado a ideia de que existe um Deus, e por isso essa lição é tão importante, né? Falar sobre a existência de Deus, e não só falar sobre ela, mas provar que Deus existe. Exato. O mundo procura negar a existência de Deus, procura questionar a razão da nossa fé. O mundo procura pedir provas, que haja argumentos e evidências, mas nós temos a certeza também que
o mundo também não consegue provar que não existe Deus, não consegue argumento suficiente de que é melhor não crer em Deus, não ter essa relação com Deus. E aí entra este debate, né, que existiu e sempre houve em diversas épocas. Existe Deus? Como é Deus? Onde Deus está? Como se achegar a Ele? Como acessá-lo? Ele fala, Ele se revelou, Ele se mostrou ou não? São questionamentos e quanto mais estivermos preparados, conhecendo a palavra, as passagens bíblicas ou os argumentos, vão preparar nossos amados irmãos para também ter a apologética, né, a defesa da fé, saber defender a razão da sua esperança e também ir aumentando as suas convicções. A lição de número 1 foi dividida em argumentos na palavra, no primeiro tópico, e argumentos fora da Bíblia, né, o segundo tópico. Então a gente já vai entrar aqui no primeira parte, são os argumentos na palavra. Temos no Antigo e no Novo Testamento, né, versículos que vão exaltando o Criador dos céus, o Criador de todas as coisas, aquele que é o sustentador de tudo, da vida humana, né? Então existem versículos que vão confirmando, vão comprovando esta afirmação, embora a Bíblia não se preocupe primeiramente em querer provar que existe Deus, ela já inicia afirmando Deus agindo, Deus fazendo, né? Então ela não se preocupa em querer provar, ela em si mesma já é Deus agindo, fazendo e se revelando ao homem. Não, e esse é um conceito importante, pastor Éden, porque a Bíblia, como o senhor bem mencionou, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. Tanto é que o primeiro versículo, Gênesis 1:1, vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Ele já começa com uma afirmação de que Deus existe e que Deus é o Criador, né? Ele não tenta provar, até porque o ateísmo não era um problema na época do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, os povos vizinhos de Israel e o próprio Israel, os hebreus, eles eram, de certa forma, ao contrário dos ateus, eram muito idólatras, né? Eles adoravam muitas coisas. Você pode ver na história dos povos vizinhos de Israel que até, de certa forma, influenciavam a religiosidade israelita com deuses como Baal, Moloque, Azera, uma série de deuses que existiam nos povos do Antigo Testamento, né? Existiam na cabeça deles, obviamente que eles não existem mesmo, mas o problema do Antigo Testamento, o problema que os escritores tinham que lidar, vamos dizer assim, não era o ateísmo, e sim a idolatria. Mas mesmo assim, mesmo que esse não fosse um problema, a Bíblia, o Antigo Testamento, ainda oferece base para nos dizer que Deus existe, né? Você tem ali o próprio texto-chave, né? Salmo 14, verso 1, que vai dizer, ora, não, disse o tolo em seu coração, não a Deus. E o Salmo 10, versículo 4, vai dizer que esse sujeito, né, esse sujeito que diz que não há Deus, ele é levado pela sua altivez, pela sua arrogância. Então, o próprio Antigo Testamento, ele vai dizer que quem diz que não é Deus, além de ser um tolo, é levado pela sua arrogância. E quando a gente lê o relato em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, a gente vai enxergando a criação sendo realizada, e ali já são contestadas várias das teorias e crenças que são contra a nossa fé. Por exemplo, a gente vê logo no início, Gênesis 1, né, criou Deus. Então ali já inicia com a afirmação da pessoa de Deus criando. Então ali já está contra o ateísmo, que é a crença de que não há Deus, que não existe Deus. Ali fala, criou Deus e está mostrando um Deus. Então aqui já temos a refutação contra o politeísmo. Há um só Deus, né? Não há vários deuses, não há um conjunto, não há uma história de mitologia onde há um monte de coisa acontecendo entre deuses e aí de repente aparece o mundo. Aparece ele criando e fala dele formando espécies. E aí são espécies prontas, já na sua
na sua formação completa. Então isso já refuta o evolucionismo. Não foi algo de algum micro-organismo que foi crescendo, desenvolvendo até chegar numa espécie mais desenvolvida. Não, já veio ele criando numa espécie formada. A gente vê ali ele criando tudo com uma ordem, uma sequência, uma razão, prepara um ambiente para depois dali surgirem os seres que estarão naquele ambiente, refutando o fatalismo. O fatalismo é aquela visão de que tudo foi feito e aí surgiu por um acaso, nada de propósito. De repente acontece ali, explode ali, aquela explosão, e de repente fica tudo tão perfeito por acaso, né? Tem um fatalismo, né? E também quando Deus vai criando o homem e vai falando com o homem, se relacionando com o homem, já vai refutando também o agnosticismo, que é a crença de que não é possível conhecer a Deus, se achegar a Deus, se relacionar com Deus. Então, logo em Gênesis, a gente vê um conjunto de narrativa, de evidência que vai confrontando e refutando vários desses pensamentos. Um deles também é o panteísmo. O panteísmo, Deus está em tudo, tudo é Deus, Deus é tudo, Deus está no meio de todas as coisas criadas, ali Deus está em tudo. É o panteísmo. Também ali você vê o Criador criando, está ali tudo subjugado a Ele, até o ser que Ele criou para cuidar, né? E também o materialismo, que é aquele que não crê também em Deus e que a matéria sempre existiu, ela se modifica, se muda, se transforma, mas se formou de uma matéria pré-existente que estava lá. Então, quando fala que criou os céus e a terra, então não tinha nada. Então, no início, Gênesis, no princípio, está refutando também esse materialismo. Ou seja, então são várias ideias e crenças que Gênesis 1 já vai refutando e já descartando. Nós, abraçando Gênesis já temos o entendimento e revelação de muita coisa sobre a criação e o Criador. Não, com certeza, pastor Aninha. Esse texto de Gênesis 1, ele nos dá já várias informações sobre a primeira pessoa da Trindade. A gente consegue, como o senhor bem falou, várias noções sobre quem é Deus já são, de certa forma, todas descartadas já no primeiro capítulo da Bíblia, né? Nós vemos que Deus, além de ser único, além de ser Criador, todo-poderoso, soberano, criou tudo com um propósito. Então, logo no primeiro capítulo de Gênesis, a maioria das dúvidas acerca da primeira pessoa da Trindade, já são, de certa forma, estabelecidos todos os pontos dela. Basicamente, quase todos os pontos, né? E já que o tópico primeiro é sobre passagens na Palavra de Deus, sobre a existência de Deus, nós podemos citar Atos 17, 24, é um texto bem interessante, embora eu já fui aqui para o Novo Testamento, mas é um texto muito interessante, fala Atos 17, 24 em diante: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, 24 a 26 de Atos 17, é um texto que já fala desse Criador, desse sustentador de todas as coisas. Nós podemos também, um texto clássico aí, bem conhecido e declarado, é o Salmo 19, fala um pouco também do Criador, né? Salmo 19, que vem e diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E aí a Bíblia tem muitas passagens onde vai exaltando o Criador, exaltando o Senhor de todas as coisas. Um outro também, separei aqui, Isaías 66, 2, onde ele fala a mão dele que fez todas as coisas. Isaías 66, versículo de número 2, ele vem e diz, né? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então ele vai falando, minha mão fez todas as coisas, né? Lógico que é uma forma figurada, né, de atribuir uma forma humana para algo da característica de Deus, né? Uma forma de linguagem. E nós vemos outros, né? Provérbios 3:9, onde fala ele com sabedoria fundou a terra
e os céus com inteligência. Né? Então vai falando um pouco desse arquiteto perfeito, sábio, eterno, planejando e criando e colocando em prática tudo que nós conhecemos hoje um pouco, né? Nós podemos ver a beleza da criação, a grandeza da criação e enxergar que é uma maneira de ter indícios da grandeza do Criador. E também temos alguns textos que eu acho que é muito importante, especialmente ali Deuteronômio 6:4, né? Diz: o nosso Deus é o único Senhor, né? Você também tem Deuteronômio 4, que ali está bem ali no comecinho do discurso de Moisés, quando ele vai falar sobre a entrada ali do povo na Terra Prometida. Deuteronômio 4:35, que diz: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum há senão Ele, né? Tem outros textos, 1 Reis 18:39, Isaías 42:8, que é muito bonito também, e o texto de Isaías 42:8, que diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois ao outrem não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas, né? Então, de certa forma, Deus, além de a Bíblia, o Antigo Testamento, né, em especial nesse tópico do Antigo Testamento, além de Deus nos mostrar que Ele é único, que Ele é Senhor, soberano, Ele ainda não aceita dividir a glória dele com outros deuses, com imagens, com essa infinidade de coisas que a gente vê por aí, né? E em relação ao segundo tópico, né, que é o Novo Testamento, nós também, ele segue a mesma tônica, né? O ateísmo também não era a realidade ali daquele povo. Jesus não se deparou com nenhum ateu, provavelmente os apóstolos, os discípulos também não se depararam com nenhum ateu ali no Império Romano. Novamente, o problema que havia ali, nós podemos ler isso nas páginas do Novo Testamento, era a idolatria, novamente, né? Mas mesmo assim, nós temos uma ampliação do tema no Novo Testamento. O Novo Testamento amplia o tema dizendo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que, vou até ler para os irmãos, 2 Coríntios 4:4, vai dizer o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, o Novo Testamento, além dele já continuar na mesma linha do Antigo Testamento, dizendo que Deus é único, que Deus é o Senhor, soberano, e, claro, enfrentando o principal problema, que era a idolatria, ele amplia nossa visão, dizendo que, em relação aos incrédulos, o problema deles é uma ação diabólica que está por trás, vamos dizer assim. Essa ideia geral aí que nós temos no mundo, que o apóstolo Paulo chama aqui do Deus deste século, na verdade. E também, né, o famoso texto ali de Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, né? Então, você tem no Novo Testamento uma complementação da ideia que o Antigo Testamento nos dá. Que Deus é o único Senhor de todas as coisas, mas ele acrescenta alguns pontos, que a fé é o que agrada a Deus e que a incredulidade, ela de certa forma é uma ação diabólica no mundo que atinge muitas pessoas. Verdade, Natan. Interessante que essa ação do maligno em cegar o entendimento, para que as pessoas não entendam, não compreendam o Evangelho, não enxerguem Deus através de Cristo e não sejam salvos, porque o intuito do maligno é que estejam perdidas estas vidas, estas almas. Então, o inimigo,
o mundo, vai sempre combater essa crença de que Deus existe, principalmente pelas intenções por detrás. Aqueles que querem ter uma vida imoral, sem compromisso, sem ser questionado, sem ter limites. Porque colocar Deus numa sociedade é ter um limite moral, limite ético, limite do que é certo e o que é errado, né? E uma obediência, uma submissão a alguém superior. E aí interessa para essa sociedade, para esse mundo também, tirar Deus e deixar tudo por si só, né? E aí a não submissão a ninguém superior vai abrir aí o espaço para o caos, para a desordem, para fazer o que quer, a tudo ser relativo, a fazer o que acha conveniente, e aí vai tirando Deus do trono e colocando o eu no trono, vai colocando a carne no trono, vai colocando tudo no lugar de Deus, no vazio que fica, querendo afirmar e multiplicar a ideia de que não existe Deus. É sempre esse debate, né? Aquele que crê, ele entra na sociedade, ele entra numa universidade, ele vai ser questionado, vai ser confrontado, vai ser colocado na parede para realmente se explicar como assim acreditar num Deus, em alguém que cria de repente assim, então é questionado. Sendo que também nós poderíamos inverter e dizer que também é mais difícil crer que uma coisa do nada fica tão perfeita, é mais difícil crer que uma coisa, uma explosão, tudo se encaixa tão perfeitamente, como de repente eu ter um monte de letras e jogo tudo para cima e elas vão cair exatamente formando um texto, um livro, e tudo fica tão harmonioso por acaso, né? Eu pegar um monte de componentes eletrônicos e placas e jogar tudo e de repente sai lá um aparelho de alta geração e aquilo de repente se encaixou. Então é mais difícil crer num acaso, né, do que crer num ser inteligente, né? Inclusive uma vertente muito interessante é o criacionismo, aquele que busca estudar cientificamente todos os mecanismos da criação e os organismos, os seres, e vai se aprofundando no conhecimento ao ponto de entender que quanto mais complexo, mais profundo, mais perfeito, mais inteligente é aquele que projetou tudo isso. É aquele que criou tudo isso e faz que tudo funcione perfeitamente, né? Quem tem muitas palestras e vídeos interessantes, também o cientista Adalto Lourenço, né? Recomendava para o professor pesquisar e ver e encontrar algo sobre ele, onde ele tem muitas informações interessantes da área de criacionismo, né? Onde ele vai... aqueles que são dessa vertente científica, quanto mais estuda, quanto mais conhece, mais a gente se alegra na grandeza e inteligência do Criador. E aí a gente vai, no segundo tópico, entrando aí em argumentos da existência de Deus fora da Bíblia, né? Argumentos fora da Bíblia. Tem maneiras de se compreender, entender e deduzir que Deus existe, também usando outros argumentos. Exatamente, pastor. O primeiro argumento, que é o que a gente poderia chamar de cosmológico ou criacional, digamos assim, é o argumento da natureza. Na verdade, nós hoje, como o pastor estava bem comentando, os ateus, eles não creem na Bíblia. Então, quando você se depara com um ateu, é bem difícil você usar a Bíblia para provar, porque ele não acredita na Bíblia. E existe um certo ataque sistemático contra a confiabilidade da Bíblia, dizendo que, ora, quem acredita na Bíblia são pessoas ignorantes, são pessoas de baixo nível intelectual. No entanto, se a gente olhar para a construção da Bíblia, ele é, cientificamente falando, o livro mais confiável do mundo. É o livro mais confiável do mundo. E quando alguém fala que geralmente a gente vê isso em ateu de internet, essas coisas no YouTube, né? Que a Bíblia foi adulterada, que não sei o quê, tiraram parte da Bíblia e não sei o quê. Isso, na verdade, é coisa de quem não conhece a ciência que está por trás disso, que é chamada de crítica textual e crítica literária. Tanto é que existe um autor
ateu que critica a Bíblia chamado Bart Ehrman, que ele vai dizer que a nossa Bíblia não tem confiabilidade porque ela é a cópia da cópia da cópia, né? Enfim, realmente nós não temos os originais em mão, aqueles original, vamos dizer, que o Paulo escreveu, que João escreveu, não temos, nós temos cópia, mas cientificamente nós podemos crer na confiabilidade da Bíblia. Por quê? Alguns dados aqui que eu levantei, pastor Eden, que talvez sejam importantes para os irmãos. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é o texto antigo mais copiado do mundo. Ele é o que tem mais cópias antigas, aqueles papiros que o pessoal de vez em quando acha. E ele tem mais, só em grego, tem mais de 6.000 cópias, só em grego, fora latim, copta, outras línguas antigas. E isso, para quem talvez não esteja familiarizado com essa área, é muito. O segundo lugar, que é a Ilíada de Homero, tem 1.200 cópias. E a Bíblia tem mais de 6.000, só em grego. E a cópia mais antiga que a gente tem não chega a 100 anos de diferença do original. Talvez você pode estar perguntando, nossa, mas é muita coisa. Mas as outras cópias de Platão, Aristóteles e outros, cópias antigas, têm no mínimo 700 anos de distância do original. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, você tem que imaginar assim, quanto mais cópias se faz, antigamente o pessoal copiava tudo à mão, não existia Xerox, impressora. Várias pessoas, a gente já sabe, né, ou espero que os irmãos saibam, que a Bíblia tem mais de 40 autores diferentes em toda a sua Antigo e Novo Testamento. E existem mais copiadores ainda. Aqueles escribas ou escritores, pessoas que sabiam escrever, que copiavam as cópias da Bíblia. E a probabilidade, se você for pensar em pessoas copiando a Bíblia na mão, a probabilidade dela errar era muito grande, porque era muita cópia. Mas, incrivelmente, a Bíblia, todas as cópias têm uma semelhança gigantesca que ninguém consegue explicar. Tanto é que o próprio Bart Ehrman, que eu citei aqui, que é um ateu e que critica a Bíblia, ele vai dizer que o texto da Bíblia é o mais confiável do mundo e as doutrinas cristãs não são nem um pouco afetadas por questões textuais, de alguma crítica textual. O próprio ateu, quando ele estuda de verdade aquilo, ele percebe que realmente a Bíblia tem uma quantidade de cópias e uma qualidade de cópias que nenhum outro escrito tem. Nenhum outro escrito antigo e muitos escritos novos não tem. Por exemplo, e nisso, pastor Eden, a gente também vê um pouco da má vontade, principalmente de alguns cientistas com a Bíblia. Por exemplo, quando você vai para a faculdade, você estuda filosofia aristotélica, você estuda Platão, você estuda Shakespeare, mas você não pode estudar a Bíblia porque não, a Bíblia não pode porque ela não é confiável. Só que cientificamente, a Bíblia é muito mais confiável do que os escritos de Aristóteles, por exemplo, muito mais confiável do que os escritos de Shakespeare, que é alguém aqui pertinho de nós. A Bíblia já foi, o Novo Testamento especialmente, já foi escrito há quase 2.000 anos. Shakespeare foi agora há pouco, digamos assim. Então, a gente entende que há uma má vontade com a Bíblia, mas eu quero que os irmãos entendam que cientificamente nós podemos afirmar com toda certeza que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Além desse comentário sobre a confiabilidade dos escritos, uma coisa bem interessante, né, é a arqueologia. A arqueologia, a cada momento, vai encontrando e descobrindo objetos e características da sociedade
e muitas coisas que vão surgindo e cada vez vai confirmando as narrativas históricas da palavra de Deus, né? Não que a gente precisa desse encontrado, desse achado para crer, nós cremos, né? Nós cremos pela fé, cremos em Deus, abraçamos a fé, então aí nós cremos e aí a gente vai depois para a palavra para compreender. Mas é interessante para a sociedade, para o mundo enxergar que quando ela coloca a Bíblia em observação e resistência e rejeita, cada vez que se encontra algo, até a datação com exames químicos ali da substância da matéria, vai confirmando datas muitíssimo aproximadas da narrativa bíblica. Então, cada vez que se encontra algo, se confirma. Se encontra uma localidade, um nome, uma ruína, o resto de um templo, e aí vai sempre uma moeda, objetos pessoais, e muita coisa vai sendo encontrada confirmando, né? Um reinado, um governo, uma cidade, uma sociedade, um personagem. Então vai sempre confirmando. Então a arqueologia é muito interessante, que vai sempre surgindo alguma coisa que de novo vai e confirma que a Bíblia estava certa. Alguns ao longo da história tentam questionar, põem em questionamento algum relato, né? Falar, isso aqui está meio estranho. Depois um encontrado vai lá e confirma que a Bíblia estava certa, né? Então a arqueologia é uma confirmação da palavra do Deus da palavra, né? E quanto mais outras áreas da ciência, biologia, física e tudo que você vai estudando e vai aprofundando, nunca vem contra a nossa fé, como alguns pensar, quanto mais estudar, quanto mais aprofundar na ciência, menos vai ficar, né, nessa questão de religião, né, um suposto misticismo. Pelo contrário, aquele que crê em Deus, sabe a perfeição e a grandeza do nosso Deus, quanto mais ele estudar, quanto mais ele descobrir, mais ele vai ver como é perfeito, como é tudo tão excelente que Deus criou, né? Então, as demais ciências vão confirmando, vão nos alegrando mais ainda sobre o nosso Deus, né? Então, o argumento cosmológico fala de uma causa inicial que criou todas as coisas, né? Então, quando vai entrar no cosmológico, a primeira causa que gera todas as outras coisas. Uma causa inicial, que teria que ter alguém eterno, autoexistente, antes de criar tudo. Então, se tudo existe, é porque alguém criou, alguém gerou. Então, o argumento cosmológico é o cosmos. Tudo que existe veio a partir de uma origem, um criador inicial, né? Então, esse é o argumento cosmológico. Como também o teleológico, que vem da palavra telos, que é projeto, é o argumento de que, olha, existe tudo isso, mas houve um grande projetista, alguém fez com intenção cada coisa, fez com um objetivo, com uma finalidade, cada coisa, né? E cada elemento criado tem um porquê, que se encaixa dentro de um grande projeto, né? Então esse é o argumento teleológico, né? De um grande projetista, né? Que está ali bem alinhado com o criacionismo. Então, sim, pastor Éden, esse argumento cosmológico, ele é importante. Talvez a primeira pessoa que levantou ele fosse Tomás de Aquino, ali já na Idade Média, que ele vai dizer que a própria existência do universo comprova Deus. Se nós pararmos para pensar, é exatamente isso, porque a teoria mais aceita aí no mundo científico sobre o surgimento do universo é a chamada teoria do Big Bang, né? Onde você tinha uma massa que de repente explodiu e, como o pastor estava falando, de repente, por acaso, surgiu tudo aí que a gente conhece com o passar dos milênios, vamos dizer assim. Só que o próprio Big Bang, tecnicamente, ele não pode ter sido o início do universo. Por quê? Tecnicamente, em todo lugar do universo, você tem pelo menos 3 elementos. Pelo menos. Em qualquer lugar do universo que você for. Você tem matéria, tempo e espaço. Em qualquer lugar. Seja... Claro, ela vai estar de forma diferente dependendo do lugar, do espaço que você estiver. Mas, independente de qualquer coisa, você tem esses 3 elementos. No Big Bang, esses 3 elementos já existiam, ou seja, a massa que explodiu era matéria. Onde que ela estava?
num espaço e de repente ela explodiu, de uma hora para outra ela explodiu. Então, tecnicamente, a teoria do Big Bang ela é um erro, porque ela diz que o universo já existia no início do universo. Então, você pode fazer o pensamento de retroceder, da onde veio essa massa? Mas aonde que ela estava? E que momento, de uma hora para outra, ela explodiu? Por que ela explodiu? Percebe? Então, se nós formos pensar tecnicamente, o surgimento do universo ele é algo fisicamente impossível. E o universo só poderia existir por alguém que fosse imaterial, porque criou a matéria, então ele não pode ser feito de matéria. Alguém que não ocupa espaços, porque não existia espaço físico. E alguém que é atemporal, porque ele criou o tempo também. Se você pegar essas três características, quem que se adequa nessas três características perfeitamente? Deus. Tanto é que o pastor Eden estava falando, quanto mais a ciência avança, mais ela vai voltando para a ideia de Deus, e é mais ou menos isso que a gente vê hoje em dia. Muitos cientistas que eram ateus estão voltando à ideia de que, não, o universo ele só pode ter sido criado, porque é impossível que o que a gente vê hoje tenha surgido do nada, porque é impossível do nada você fazer alguma coisa, percebe? Então, a própria teoria do Big Bang, ela fisicamente, ela é uma teoria impossível de ter acontecido. Temos também argumento moral. Existe também a argumentação sobre a consciência do ser humano. Quem colocou isso? Né? Se temos aí os demais seres, animais que têm basicamente instintos, e o ser humano tem um senso diferente, um senso de moral, um senso do que é certo e do que é errado. Então a gente vai entrando nesse argumento moral também. De onde veio isso? Como compreendo que uma coisa é má, que uma coisa não deve ser feita, que uma coisa realmente é um crime e isso não é correto diante do restante da sociedade? De onde veio isso, né? Então, pensar no ser humano também faz pensar em como surgiu isso, quem criou isso, quem criou este ser que pensa. Então, tem que ser alguém que é mais inteligente do que ele. Se esse ser tem um pouco de moral, embora a degeneração faz isso ir piorando, né? Mas se ele tem um certo nível de moral, alguém com uma elevada moral criou ele. Se ele é complexo, corpo, alma e espírito, ele tem funcionamento do seu organismo, então alguém que está acima disso criou, formou isto, né? Então, tudo isso sobre esse ser moral, que acredita até numa divindade superior, porque está intrínseco no ser humano também a religião, né? Ao longo da história, se busca qualquer tipo de civilização antiga, se encontra ali indícios que tinha uma adoração, tinha um culto, tinha um altar, tinha uma crença, embora, né, muitas vezes partindo para a idolatria, mas existe a necessidade do homem de encontrar aí o divino, né? Então esse argumento moral e o argumento também religioso, onde ele tem a necessidade, ele quer algo, ele quer alguém, né? São outros dois argumentos aí do ser humano. Você examina o ser humano e fala, opa, alguém criou ele e ele tem essa necessidade de se conectar com o divino. Então é outra característica aí que vai nos demonstrando a existência de um Deus superior. Exatamente, pastor Eden. Isso talvez é o que nós podemos chamar de consciência, né? A gente compreende que a moral do ser humano ela vai piorando, né? Com o passar do tempo, com o aumento da iniquidade, a moral dele vai piorando. Mas se a gente for pegar o cidadão comum, né? Porque hoje nós temos aí um grupo de pessoas que querem, de certa forma, degenerar a sociedade de qualquer jeito, não é verdade? Mas eu acredito que esse seja um grupo, de certa forma, pequeno, perto dos cidadãos comuns, aquele cara que trabalha, que tem a sua família, que tem a sua esposa, seus filhos, obviamente que precisa da salvação, assim como qualquer um, mas aquele que não serve a Deus, mas é um cidadão comum, ele tem um nível de consciência
como a maioria das pessoas. Então, esse nível de consciência, da onde que ele surgiu? E você pode perceber muitos críticos da Bíblia, críticos da igreja, vão dizer que essa é uma cultura que veio dos judeus, dos cristãos, que permeia a sociedade. Obviamente que os cristãos, a igreja, eles têm um papel cultural muito forte, não é verdade? Se você for pegar principalmente os pentecostais, eles são talvez o maior baluarte do conservadorismo no Brasil e em muitos lugares do mundo. Mas mesmo quando você pega em lugares que não tiveram nenhum contato com a cultura cristã, você imagina aqueles povos antigos que de repente morreram antes de Jesus Cristo vir à Terra. Eles tinham um sistema de leis, um sistema de regras, de punições, que se assemelha muito até com o nosso. Então, em muitos povos, por exemplo, indígenas, você chega lá, se um índio matar o outro, ele tem que ser punido. Se um índio roubar alguma coisa do outro, ele tem que ser punido por isso. Aonde que vem essa consciência moral, esse sentimento, até esse sentimento de justiça de algumas pessoas? Porque mesmo quem é do mundo, ele clama por justiça. Quando ele vê alguma coisa muito errada, ele sente que não, isso aqui precisa ser a lei, ele precisa ser preso, essa pessoa. Aonde que vem esse sentimento? Vem do grande projetista. De Deus, ele colocou em nós algumas das suas características. E a moral foi uma. Obviamente, como nós falamos, o pecado deturpou muito essa moral que deveria ser perfeita em nós. Mas nós podemos ver no ser humano algumas características desse Criador, desse Deus que coloca um pouco das suas características no ser humano e que isso foi corrompido com o passar do tempo. Então nós citamos aqui o argumento moral, né? Podemos chamar também, ou abranger também como argumento antropológico, de antropo-homem, ou seja, você vai estudando o homem, o ser humano, a humanidade, e você vai vendo isto. O que Deus compartilhou com o homem, o que Deus colocou sendo dele no homem, e aí vamos aproximando de uma inteligência suprema, inteligência de algo perfeito, de algo justo, de algo sensato, de algo que tem razão, de algo que tem uma justiça, uma santidade. Então, você estudando o homem, você vai encontrando a existência de Deus. Porque lá no princípio, né, como narra Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, mesmo após a queda, há características, há atributos comunicados de Deus ao homem. Então, você estudando o homem, então entra aí no argumento antropológico. Estudando o homem, você vai conhecendo um pouco mais de Deus e vai acreditando mais em Deus, né? Então, esse é o argumento moral. E a gente vai avançando também para o argumento histórico, né? Então, a gente vai, ao longo da história, vai encontrando as pessoas, as sociedades buscando Deus, as pessoas, as civilizações buscando de alguma forma um acesso a Deus. E quando se fala histórico, também eu lembro, também reforçando a palavra de Deus, as profecias também, que eu acho muito interessante, que tentam negar a divindade, a inspiração bíblica, mas as profecias vão se cumprindo e detalhadamente, minuciosamente, e séculos antes anunciado, e milênios antecipadamente anunciado, e vai se cumprindo. Então, são argumentos históricos de que, olha, quem consegue séculos antes predizer algo, citar por nome, citar impérios caindo, impérios se levantando e sendo tão exato, se não for alguém infinitamente acima de todas as coisas, que é o próprio Deus, que conhece tudo, que está no controle da história, né? Então, o argumento histórico, um deles, a gente vê as profecias se cumprindo e afirmando, olha, esse livro não é um livro comum, esse livro é divino, é inspirado pelo verdadeiro Deus. Isso, eu até gostaria de citar aqui uma referência aqui, uma citação
de um historiador chamado Plutarco, né, que ele viveu ali no primeiro e segundo século depois de Cristo. Ele disse assim: se você passar pela terra, você pode encontrar cidades sem muralhas, letras, reis, casas, riqueza e dinheiro, desprovido de teatros e escola, mas uma cidade sem templos e deuses, e onde não há uso de orações, juramentos e oráculos, nem sacrifícios para obter o bem ou evitar o mal, ninguém nunca viu. Então, o normal do ser humano não é o ateísmo. O normal do ser humano é o religioso. Se você estudar a história, estudar os povos antigos, você vai perceber que qualquer povo tinha uma religião. Qualquer povo tinha uma forma de tentar encontrar o divino, o transcendente. Paulo ele vai dizer sobre isso lá em Atos 17, né? Voltando ali de Atos 17, capítulo 17, versículo 27. Só contextualizando aqui os irmãos, Paulo está pregando ali para os atenienses e ali ele encontra várias estátuas de vários deuses e uma estátua ao Deus desconhecido, porque aquelas pessoas elas eram extremamente idólatras e elas tinham medo de não adorar algum Deus e esse Deus ficar bravo com elas e castigá-las. Então o apóstolo Paulo vai pregar para essas pessoas e no versículo 27 ele vai dizer o seguinte: para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que essa busca desenfreada pelo religioso, pelos atenienses da época dele, era um desespero humano para tentar achar Deus. Porque nós somos pessoas que fomos projetadas, né, novamente voltando ali à criação de Deus, com um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido pelo Deus verdadeiro. Não somente por qualquer Deus, mas pelo Deus verdadeiro. E os povos antigos, eles descobriram isso, eles sabiam disso. Obviamente que muitos deles não conseguiram chegar ao Deus verdadeiro, mas não deixaram de buscar, de certa forma, né? Então nós entendemos que, historicamente, o ser humano ele sempre buscou uma religião, sempre buscou um Deus. E da onde que vem isso? Da onde que vem essa busca pelo divino? Literalmente de Deus, porque Deus colocou isso no ser humano. Essa ideia ateísta que nós conhecemos hoje, ela é uma ideia extremamente recente, historicamente falando. Ela surge ali na modernidade, fim do século XVII, início no século XVIII, é que surge essa ideia ateísta, porque até então a religião era algo certo, toda pessoa tinha uma, mas com algumas filosofias, algumas ideias de mundo que surgiram ali no começo da modernidade, começou-se a se pensar numa sociedade sem Deus. O filósofo, talvez alguns conhecem, o Nietzsche, né? Nasceu ali em 1844. Ele tem uma frase de um livro que ele diz que Deus morreu, a morte de Deus. O que ele estava querendo dizer com isso? Que a sociedade, para ele, né? Para ele, a sociedade deveria esquecer Deus como se ele tivesse morrido, porque aí cada um poderia aproveitar a vida da melhor forma possível. E ele dizia que com o avanço da tecnologia, essa era uma ideia muito presente no início do século XVIII, que com o início da tecnologia, o avanço da tecnologia, as sociedades iam ficar cada vez mais ateístas. Tanto é que essa ideia
vamos dizer assim, que surge ali na modernidade e vai se desenvolvendo, vai culminar em outras ideias de mundo, como o socialismo, o comunismo, que queriam, de qualquer forma, extinguir a religião da sociedade. Mas o que a gente vê nos nossos dias é justamente o contrário. A tecnologia, ela não para de avançar. A cada dia nós temos um aparato novo, tecnológico, um equipamento de última geração, melhor do que o de ontem, mas o que a gente vê é um ser humano cada vez mais religioso, cada vez mais buscando a razão da sua existência, porque um mundo onde você pensa que você nasceu aqui e a sua vida não tem propósito nenhum, ela termina aqui, é um mundo completamente depressivo, se você parar para pensar. Não tem nenhum propósito, você nasceu, vai morrer, seu corpo vai ficar apodrecendo aí. Esse é um mundo completamente depressivo, e o ser humano, ele internamente ele sabe que isso é uma mentira, que existe propósito, que existe um algo a mais do que simplesmente nascer e morrer e acabou por aqui. E diante de tudo isso, só é reafirmada a nossa crença e fé na pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. E diante de todos esses argumentos, por último e não menor, o argumento pessoal que nós temos. Que outro argumento melhor do que dizer do Deus que cada um de nós que serve a Deus, Deus que eu conheço, Deus que eu sirvo, Deus que eu me relaciono, Deus que me fez nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O maior argumento que existe é esse. Ainda que alguém não quer crer, não quer abrir os olhos, não quer ser convencido pelos argumentos ou pela criação, como diz também Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ele criou tudo para que não haja justificativa, para que se entenda ele. Mas mesmo assim, alguém não quer, aí o argumento que nós temos é a nossa vida, o argumento é a nossa relação com ele, que é pela fé, que é o nosso testemunho. Somos chamados para ser testemunhas deste Deus que é invisível, mas o que é visível para o mundo somos nós. Somos o seu povo, a sua igreja. Então nós vamos concluir que Deus existe, que Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Eles têm argumentos, sejam os bíblicos, sejam os cosmológicos, morais, quais forem, o argumento da nossa vida também, mas que Ele é Deus. Alguém crendo ou não crendo, Ele é Deus, Ele existe, Ele é eterno, Ele sempre existiu, Ele criou todas as coisas. E podemos fechar com esta conclusão, de que Deus existe, Deus é maravilhoso, é soberano e está aberto para abrir a revelação para aquele que o receber, o crer, o desejar, e ele vai se revelando mais e mais. Também, então, quero pedir para o professor Natan os comentários finais para a gente partir para finalizar. Queria deixar também uma mensagem de que nós cremos em Deus. Nós vivemos um relacionamento com Deus, temos provas bíblicas diversas, provas fora da Bíblia, muito convincentes, muito inevitáveis, e nós temos que crer em Deus. E vou só deixar aqui para nós 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que diz: antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que saber que nós cremos em Deus e nós também temos que aprender a provar isso, a dar a razão da nossa esperança, a olhar para a Bíblia e dizer, não, eu creio em Deus porque por causa disso, Deus existe por causa disso. Por isso que é muito importante estudar sobre a existência de Deus. E, claro, viver com Deus com um relacionamento contínuo, que Ele vai nos abençoar constantemente. Amém, queridos? Graças a Deus por tudo que
foi compartilhado aqui neste momento, como complemento para você, querido professor, que você tenha uma excelente aula, um excelente trimestre que se inicia, que você acompanhe. Próxima lição de número 2 é sobre a Santíssima Trindade, que a gente continue estudando, conhecendo mais e mais, preparando da melhor maneira a aula para os nossos amados irmãos em nossas congregações, e que Deus continue te abençoando e que nos dê aí mais um trimestre de crescimento no conhecimento e na graça de Deus, e em tudo nós nos aproximarmos desse Deus que existe e que quer ser mais e mais conhecido por nós, do seu povo. Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus.